Voltamos, terceiro bloco. Eu terminei o segundo bloco falando da questão da imprescritibilidade e que a visão do Supremo Tribunal Federal é muito ampla quando traz, por exemplo, como aplica a imprescritibilidade na questão do crime de racismo e expande isso a crimes religiosos, tá? De discriminação religiosa, por exemplo, tá? Por preconceito de religião, etc. Tá? E eu estava falando que doutrinadores penais, na sua esmagadora maioria, quase que totalidade, discordam disso, considerando que as normas penais de cunho incriminador, elas têm que ser mais exatas. Então, expressões devem, via de regra, ser interpretadas de modo restritivo. Se o crime de racismo se trata efetivamente, ou a questão do racismo de cor, de pele, por exemplo, ele tem que ser interpretado dessa maneira. Então, o que eu estou querendo dizer? Tá? Que, baseado num resumo de entendimento doutrinário penal, na sua esmagadora maioria, o delito previsto como imprescritível na Constituição Federal é o racismo em sentido estrito. Ou seja, preconceito e discriminação em virtude de raça. Não estou falando se é negro, branco, a raça. Tá? Mas não porque se o cidadão é evangélico ou é da Umbanda, não é isso que deve se referir. E muitas vezes essas aberturas são dadas em interpretações que geram um precedente muito perigoso. Tá? Para fins de ser imprescritível um crime. Ok? Pessoal, dando andamento à abordagem, eu vou abordar o que nós falamos superficialmente na aula passada, e isso está para vocês acompanharem no artigo 109 do nosso Código Penal, que diz que tem a redação dizendo o seguinte: para o cálculo da prescrição deve ser utilizada a tabela trazida pelo artigo 109 do Código Penal, que vem transcrita a seguir. Então eu trago lá, ou melhor, eu não, o Código traz, no seu artigo 109, e eu tenho no material nas damas de vocês uma tabela com a pena. Eu fiz uma tabela, montei uma tabela com pena e prazo prescricional, para vocês terem isso para pesquisar. Tá? Essa tabela é boa, mas está no mesmo artigo 109. Eu tenho lá a pena, quando a pena for maior de 12 anos, qual é o prazo prescricional? 20 anos. Quando a pena for maior de 8 anos e menor ou igual a 12, a prescrição vai ser no período de 16 anos. Quando a pena for maior de 4 anos e igual ou menor a 8, a prescrição vai ser de 12 anos. Quando a pena for maior de 2 e menor ou igual a 4 anos, a prescrição vai ser de 8 anos. E quando a pena for igual ou maior a 1 ou menor ou igual a 2 anos, a prescrição será de 4 anos. E para findar e terminar, quando a pena for pequena, for menor de 1 ano, a prescrição será de 3 anos. Então, isso está onde? Esse cálculo de prescrição? No artigo 109 do nosso Código Penal. Tá? Bom, eu quero fazer uma outra abordagem com vocês sobre a questão ainda da prescrição da pretensão. Trazendo ela num viés da prescrição da pretensão punitiva em abstrato e da prescrição da pretensão punitiva em concreto. Em abstrato e em concreto. Nós temos que saber o quê? Saber o que é cada uma para poder diferenciá-las e identificá-las. Então, do que nós estamos falando quando se refere à prescrição da pretensão punitiva em abstrato? Tá? Essa, especificamente, ela faz referência, ou ela é calculada tendo por base o máximo da pena prevista, indicando sobre ela as causas especiais de aumento da pena. Tá? Ou, perdão, incidindo sobre ela. Então, nós estamos falando do máximo da pena do base, mais as causas de aumento de pena, como por exemplo, as qualificadoras, que qualificam o crime. A homicídio é simples? Não, homicídio é qualificado. Por isso. Qualifica o crime, aumenta a pena. Tá? Mas pode também, no contraponto, se levar em consideração as causas diminutivas, de diminuição da pena. Tá? Como a tentativa. O crime de tentativa de homicídio, a pena é menor que o homicídio efetivado. Tá? Então, essas situações vão se enquadrar na prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Que ela vai levar em conta, para prescrever o crime, o máximo da pena, somando as suas qualificadoras, ou o tempo de pena já com o desconto das suas atenuantes, da sua diminuição, em função de não ser, por exemplo, uma tentativa e não um crime efetivado. Tá? Com relação à prescrição da pretensão punitiva em concreto, neste ponto, nós estamos falando quando a prescrição, tá, efetivamente é calculada tendo por base a pena em concreto estabelecida na sentença condenatória.
Tá? Ou seja, efetivamente em abstrato, ela é calculado o máximo da pena e se incide, por exemplo, a qualificadora ou tem a sua diminuição. E na de concreto, ela vai calcular já quando está tudo pronto. A pena saiu pronta. Está aqui. É 12 anos pelo homicídio simples, mais não sei o que por não sei o que lá, uma qualificação tal, parou em 15 anos. Nós temos aí a prescrição em cima da concreta. Tá? Bom, pessoal, umas abordagens importantes que se correlacionam ao que eu estou falando. Tá? Então, apesar de um primeiro momento, nós quando estamos falando em cálculos, tá? Parecendo que o que eu estou falando é difícil, mas existe um mecanismo que pode facilitar isso para nós na questão do nosso entendimento. Então, apesar de que num momento inicial, o fato de realizar o cálculo da prescrição pode parecer complicado, nós podemos dividir em situações simples para poder fazer esse cálculo. O que eu estou falando? Por exemplo, nós temos que determinar a primeira coisa, o parâmetro, determinar um parâmetro. Do que nós estamos falando em matéria de pena? Tá? A pena máxima em abstrato é 12 anos. Tá bom. A pena máxima é 12 anos e a pena concreta é 15. Bom, tá bom. A modalidade da prescrição será calculada em cima da situação específica. A qualificadora, então nós temos a pena, vamos lá, nós temos a pena em abstrato, 12 anos. Vamos lá. A qualificadora, então a pena pode chegar a 15. Não há, bom, há causa de aumento ou diminuição, se há de aumento, calcule e some. Se há diminuição, desconta e apresente. Tá? Então, isso vai se calcular, vai se confrontar com o que depois de feito? Com o artigo 109, com a tabela que eu falei do 109, onde diz lá, crime com tanto tempo, tanta prescrição. Crime B com tanto tempo, tanta prescrição. Pena, né? Tá? Então é importante essa observação. Tá? Tem que também, sempre quando for efetivar a questão da prescricional, verificar o quê? A idade do agente. Mas por que a idade do agente? Aonde está isso, professor? Eu não me lembro. Artigo 115 do Código Penal. Falei na aula passada e estou esmiuçando de maneira mais completa agora. Então, na questão prescricional, eu vou lá, quando eu quiser verificar a pauta da idade do agente, eu vou aonde? No artigo 115 do Código Penal. Tá? O que diz o artigo 115? Caso seja ao tempo do crime, ou seja, quando o crime foi realizado, o infrator menor de 21 anos, ou na data da sentença maior de 70 anos, o prazo prescricional deverá ser reduzido pela metade. Veja bem, cai metade. Então, mas eu vou ter essa referência onde? No artigo 109, na tabela que tem lá, que eu trouxe aqui bem montadinha para vocês, os prazos prescricionais respectivos relacionados às penas de cada situação. Ou seja, baseado nas penas, o prazo prescricional. Se naqueles casos da tabela, qualquer um deles, o camarada tenha 21 anos na data da sentença, ou seja maior, tá? Na data da sentença, ele vai ter a prescrição reduzida à metade. Essa é uma observação importante que tem que ser feita. Tá bom, pessoal? Bom, essa abordagem é muito interessante, né? Bom, migrando do artigo 115, eu vou na sequência, porque tem relação com o conteúdo, falar das causas suspensivas da prescrição. Agora vamos falar das causas que suspendem a prescrição. Aonde está isso? Eu não me lembro, professor. Artigo 116 do Código Penal. Tá? No direito penal, essas causas 116 são chamadas de causas impeditivas. Tá? São aquelas que suspendem o prazo, tá? Que vai recomeçar a correr. Elas não terminam com o prazo para sempre. Elas suspendem o prazo que ele vai voltar a correr num determinado momento. Tá? E no momento efetivo em que foi obstruído o lapso temporal restante. Tá? Então o prazo vai voltar a ser contado no período restante, mas não retorna a zero nas causas interruptivas, efetivamente. Tá? Então nós temos que comentar o que aqui? Importante. Vou trazer um exemplo disso que eu estou falando para vocês. Tá? A definição do Estado Civil, por exemplo. Nós estamos vendo a questão da prescrição, da questão efetiva de uma causa suspensiva de prescrição. Temos que ver o que pode acontecer.
na questão da definição do Estado Civil quando a apuração do crime de bigamia. Tá? Lembrando, crime de bigamia, se o cara é casado, casa de novo. Tá? Então, tem que se avaliar efetivamente quando ocorreu, o início, fim, sentença, etc., para se efetivar a questão da contagem prescricional. Tá? Também é importante falar, um outro exemplo, quando a gente cumpre uma pena por um motivo, no crime por estrangeiro. Tá? Aquela suspensão está efetivada, tá? Suspenso o prazo prescricional, só vai contar se for um fato que seja de uma pena que ele está cumprindo uma parte no estrangeiro e uma parte no Brasil. Por quê? Porque daí nós estaremos diante de um caso que existe relação de um crime que tem a ver com as duas nações. Quando for um crime que cometeu nos Estados Unidos, por exemplo, que vai cumprir lá, não existe relação nenhuma com a nossa questão prescricional, porque esse crime não interage com a nossa legislação penal. Tá? Pessoal, nós vamos seguir no próximo bloco para a abordagem efetiva do segmento da disciplina. Até a próxima!